Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e hoje, de novo, estou sem o meu amigo Gabriel Divan, que está em férias. Mas, mais uma vez, veio um outro amigo para salvar a situação. Caio Almendra vai me acompanhar no episódio de hoje, em que a gente tem um convidado legal pra caramba. E claro, né, eu tô gravando isso depois de ter gravado o episódio e já posso dizer que tá muito bacana mesmo o papo. Vou dar um salvezinho aqui sozinho, né, já que estou sem minha companhia de sempre. A nossa ouvinte Eloá, ela é ouvinte há muitos anos e pediu um salve lá no YouTube. Então, Eloá, né, falo em nome de toda a empresa Vira Casacas ao te dar um grande salve. Muito obrigado pela audiência. Lembrar todo mundo também, né, que a gente depende muito da contribuição de vocês, já que o Vira Casacas é um projeto independente. Então, se tiver como, né, vai lá no apoia.se/viracasacas ou lá na orelo.cc, contribui com 5 pilinha por mês, que já faz uma diferença gigantesca pra gente, que nós estamos rapando o tacho para fazer tudo isso funcionar. E claro também, né, pessoal, quem puder dar aquela força no RT, compartilhando, comentando lá no YouTube, mandando para as pessoas, dando de dica o Vira Casacas, a gente já agradece pra caramba. Todo apoio é bem-vindo, toda ajuda é muito bem-vinda. Espero muito que vocês gostem do episódio, tanto quanto eu gostei de gravar. Vamos lá! Senhor Caio da Hora e Almendra, como é que o senhor está? E aí, senhor Citolinho Abal, tudo bem? Tudo beleza, cara. Olha só que maravilha. Então, mais um episódio de Van está na terra do imperialismo, né, do mundo, e mais uma pessoa vem aqui me ajudar hoje com um grande convidado. Obrigado, Caio, por ter topado aqui já, cara. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Então, beleza. E nós estamos com um convidado especialíssimo aqui para conversar com a gente essa semana, graças ao Caio, exatamente, que formulou o convite. Estamos aqui com o Arnaldo Branco. Arnaldo, bem-vindo ao Vira Casacas. Estamos muito felizes que tu esteja aqui com a gente. Obrigado por ter topado. Dá um oi pro pessoal e assim, né? A gente sempre faz aquele negócio de pedir pro convidado se apresentar para não ficar aquele negócio de palestra em que ficam lendo, sabe, o currículo da pessoa e daí rola meia hora de uma leitura. Então dá um oi e se apresenta aí para quem porventura não te conhece. Não, total, é difícil essa coisa de você fazer vocês pedem para você fazer uma mini bio sua. Isso. Resume em 5 linhas que você fez na vida. Eu falei, cara, eu vivo de bico, é difícil pra cacete dizer o que eu fiz na vida já. Mas enfim, eu sou Arnaldo Branco, eu sou roteirista, quer dizer, que geralmente é o que eu boto no registro de um hotel, assim, por exemplo, pra dizer que eu sou roteirista, porque é de onde eu tiro minha grana e tal. Mas ultimamente nem isso tem rolado muito, porque o mercado audiovisual brasileiro está meio ruim, mas sou roteirista, cartunista e já fui jornalista também. E fez muita coisa bacana, né, Arnaldo? Só para citar algumas coisinhas aí que o pessoal deve conhecer. Mundinho Animal, o Irmão do Jorel, o Greg News, Caceta e Planeta, tem muita coisa nesse currículo aí também. Porque eu comecei como cartunista, né, então boa parte das coisas que eu fazia, tipo, eu sou autor do Copa Presença, que é um personagem viral aqui do Rio de Janeiro e tal. Então eu fiz muita coisa de quadrinho e eu migrei para essa parte assim, e eu peguei muita coisa legal. Trabalhei no Caceta, depois trabalhei no Faustão também como roteirista, isso pouca gente sabe. O que tem de roteiro para se fazer no Faustão, Arnaldo? Cara, assim, um sujeito lá, picareta lá, que inventou uma época que eu saí do Caceta, acabou, e eu fiquei ainda com o contrato lá durante um tempo, uns 3, 4 meses de contrato ainda. Aí me encaixaram nesse lugar que era tipo, eu tinha que escrever piadas como é que chama? O Tirolipa Júnior. Meu Deus! Faustão, sacou? Na real era todo comediante, porque tinha uma cena que era de comediante de stand-up de praias do Nordeste, que fazia um rodízio lá no Faustão. E eu fiquei com esse negócio de escrever piadas, porque segundo esse cara, o que criou esse departamento aí, dizendo, não, esse pessoal é muito difícil de controlar, eles fazem piadas
pornográficas, não sei o que lá. Então, tem que escrever tem que escrever um material mais limpo para eles, cara. Então, tipo assim, ficava eu, cara de classe média, escrevendo piadas para o Tiriripa Júnior. Era ridículo. Aí foi durante um tempo fiz isso, mas obviamente não deu certo, fui demitido. Que doideira. Eu sou seu fã, cara, desde ali do Malditos Cartunistas, ali Capitão Presença, claro, né? Até porque ele era o cartoon, a imagem da Marcha da Maconha, quando eu ainda participava e organizava e tal. Mas desde ali do Maldito Cartunistas e falando um pouquinho, assim, para mim, eu acho que o Brasil tem uma tradição de cartoon político de excelente qualidade, né? Uhum. É uma coisa que lá fora não tem tanto. É até meio engraçado que a gente... E aí fique à vontade para não falar mal de pessoas que eu iria falar mal. O Brasil exporta, inclusive, cartoon de baixa qualidade para fora. Muita coisa da causa palestina é feita por um certo cartunista carioca e por aí vai. Ah, você tá falando do Latuf. Porra, não, cara, mas assim, nada contra o Latuf, cara. Ele é um cara que eu acho assim, tipo, ele fala que ele não tem graça nenhuma. Ele fala assim, pô, eu não sei fazer piada, eu sou ruim pra caralho nisso. Ele é um cara que admite que ele é um panfletário, sacou? Então, tipo assim, como autor de panfleto, ele é bem eficiente, porque ele é conhecido... Não, total, e é isso. Agora, todo sindicato assim, tem alguma camisa dele, alguma... Realmente, não teve... Acho que ninguém nunca riu. Eu nunca riu numa cartão do Latuf, eu acho que ia ser meio... Não, total. Mas o meu ponto era outro, assim, era até falar bem, assim, o Brasil tem uma tradição de cartoon, né, cara? A gente sobreviveu aí à ditadura com o Pasquim, foi uma coisa que não foi tão censurada e tal, e eu acho que isso, daí vem uns dinossauros que a gente tem desse meio, né? Laerte, Angeli, Ziraldo, veio dessa geração toda. E aí teve uma renovação muito legal, né, cara? Que eu acho que eu sou fã pra caramba, assim. Você, Damer, o Ricardo Coimbra, do Vídeo Obras de Mim Mesmo, que eu acho genial pra cacete, amigo meu também. E eu queria que falasse um pouquinho disso, assim. Como é que fica essa tradição política, assim? Porque um outro tema que eu iria falar, assim, é que aqui, por compensação, a gente tem muito incipiente, ou seja, não é uma tradição, stand-up, né? Enquanto lá fora, na gringa, stand-up político é o que sustentou durante muito tempo em termos de mística, de demonstração e por aí vai. Cara, assim, tipo, a gente tem uma política que pede, né, assim, a participação, né? Sei lá, tipo, o seu Angeli é um cara que a vida toda, ele sempre quis ser um cara de comportamento, né? Então ele fazia humor na época da ditadura, por exemplo, ele fazia porque, tipo, era o que dava para fazer, era meio assim, tipo, você trabalhar criticando, sei lá, o que estava acontecendo no Brasil e não citar que a gente estava sob uma ditadura, então ele fazia aquilo quase a contragosto, e assim que ele era excelente de qualquer forma, né? E aí, quando terminou a ditadura, assim, teve toda uma geração, inclusive isso, até se fala sobre isso, teve uma geração que ficou muito presa ainda ao humor político, meio tipo assim, porra, depois que perdeu o inimigo, né? Depois que perdeu a ditadura, eles ficaram meio numa coisa, meio num limbo, assim, de não conseguir achar uma graça na situação política que era meio marro, meio tijolo, tipo a situação da Nova República e tal. E teve a geração da Laerte, do Angeli e tal, que conseguiu achar esse novo nicho, que era o humor de comportamento, né? Um meio reflexo da disputa entre Belchior e Chico Buarque e Caetano Veloso ali, do tipo, vocês só falam de ditadura, pô. Exatamente, não, total. E essa parada, tipo assim... Mas é engraçado, porque também o grande lance é que a nossa ditadura tinha muita... Essa história, quando saiu a parada da dita branda, eu acho que eu entendi um pouco o que a Folha quis dizer. Quando a gente contra, claro. Mas eu queria dizer que a nossa ditadura ela dava muito espaço para ser sacaneada, ela era muito cômica, né? Com essa coisa de sei lá, dos caras tentarem prender Platão durante uma batalha policial, sacou? Tinha muito, sabe, cara, sei lá, Figueiredo que era um cara cômico. Imagina o presidente do seu país, toda semana ele tá andando de sunga e tênis no calçadão, andando de Copacabana, sacou? E o cara, sei lá, tipo, tarado em cavalo, então tudo tinha, ele era muito risível. E assim, e os nossos humoristas, tanto é que assim, aquela frase famosa do Milor, né, que os humoristas são muito importantes para ser presos, mas não tem nenhuma importância para ser soltos. Então meio que tipo assim, os caras fizeram assim, pô, Pasquim foi uma coisa assim, tipo, em tese foi corajosa, mas ao mesmo tempo eles sabiam que eles estavam um pouco protegidos, sacou? Dessa coisa de eventualmente, porque eles tinham a fama, explodiram. Então, aquela história, a nossa ditadura, ela era boa para pegar no pé dos perrapados, mas com os grandões, eles só iam até certo ponto. Sabe? Rasparam o cabelo do Caetano Veloso e a coisa mais bizarra que fizeram com alguém famoso na ditadura. Quer dizer, claro, o Vladimir Herzog e tal, mas essa ditadura era meio cuzona nesse sentido. Então, tipo assim, esse pessoal conseguiu florescer. Porque, sei lá, se fosse talvez na ditadura chilena, algum daqueles caras teriam a mão decepada, sacou?
Então a gente meio que teve uma situação política bizarra, mas ao mesmo tempo risível e ao mesmo tempo com algum espaço de manobra. Teve uma ditadura, uma censura pesada e tal, mas ela é uma censura muito burra também. Ela deixava passar coisas muito evidentemente contra a ditadura, entendeu? E a gente teve esse campo que tinha um certo espaço para você trabalhar. Era foda, imagina com o saco que é fazer uma edição de jornal que você tem, sei lá, metade dos cartoons censurados. Mas, assim, era uma galera muito boa também, também é uma safra sensacional. E eu achei muito engraçado isso. A gente demorou, porque ainda demorou até a internet, ela se organizar, mas demorou um tempo até a gente achar uma geração que tinha meio algo para dizer sobre a situação política agora, assim, tipo... O Coimbra é muito bom, o cara que ele vai muito, por exemplo, nesses dois lados. Ele fala muito bem de comportamento, fala muito bem de política também. Mas, ao mesmo tempo que a ditadura era burra e não vê, talvez ela fosse inteligente, porque ela olhava e dizia, cara, e esse é o tema da semana, talvez, seja o tema de semana passada. O humor tem um limite de capacidade de mobilização, de fazer as pessoas se revoltarem contra o governo. Nenhum governo vai cair por conta de meme e de taxa. Entendeu? Eu odeio essa porra. Nós somos o país do protesto bem-humorado. Eu odeio essa porra. Tipo assim, aí os caras tem uma merda muito grande, bizarra, a gente faz uma marchinha, sacou? Eu sou meio tipo, porra, detesto essa pé. E é isso, é um pouco isso. Também tem uma inteligência nesse sentido, que realmente a gente tinha... Eles sabem que tem um limite, assim. Mas é aquela história, mas assim, em outros lugares, assim, bom que os caras tinham essa noção, porque em outros lugares não havia essa noção e humoristas foram, apanharam muito mais, sacou? Eu acho que a gente teve sorte de ter uma geração muito boa numa circunstância muito interessante, porque tinha um inimigo comum que todo mundo, porra, assim, tava louco pra zoar e tiveram essa coragem de tomar essa iniciativa. E a partir daí também é o seguinte, né, cada vez que mais... E é meio louco, né, porque o Pasquim, por exemplo, teve uma sobrevida depois da ditadura, onde ele ficou no limbo, assim, do que fazer, assim. Ele tinha, obviamente, outros alvos muito claros, Sarney, Nova República, ACM e tudo mais, mas, porra, não era aquela coisa, não havia uma união, então as pessoas não estavam tão interessadas, né? Então a gente perdeu um público pra caralho, o jornal foi meio definhando. Mas é isso, acho que tem razão, assim, tipo, essa coisa nunca uma charge derrubou um governo, né? Agora, eu queria ouvir você exatamente desse negócio, sabe? Porque agora saiu esse lance dos memes do Haddad, e daí tá toda a galera que diz, não, por causa que você fazer esse meme, você curtir ele, você compartilhar, tu tá fazendo o jogo da direita, é assim que as coisas começam. E eu gostei muito de um tweet que o Caio fez recentemente, né? Que ele falou até do negócio da Angela Nagel, né? Que, não, então é com um meme que se começa o fascismo. E, cara, eu acho que a lição do livro, né, do Kill All Norms, não é exatamente isso aí, né? É muito mais de uma prática de como é que se faz para pegar esse meme que tá na franja e você jogar pro mainstream, do que não pode fazer uma brincadeira, porque daqui a pouco isso vai destruir com a possibilidade de uma candidatura ou coisa do gênero. Até porque eu acho que muito da graça desses memes está na tosquice. O meme é muito melhor quando ele é tosco. Aliás, esses memes do Haddad, a maioria é inimigo do humor total, né, cara? Total! São trocadilhos trocadilho de Praça é Nossa, que Deus do céu. Então ele vem nesse negócio de... Ele é engraçado porque ele é ruim. E eu achei mais graça ainda quando veio gente depois dizendo nosso lado também sabe fazer meme. Cara, quando tu tem que afirmar isso aí é porque tu não sabe, sabe? Porque tu tá dizendo, olha que engraçado isso que eu fiz. E, cara, não é engraçado. Então, assim, ó, como é que vocês estão vendo esse negócio do dá pra fazer, não dá pra fazer, tem que tomar cuidado, estamos fazendo o jogo da direita ou coisa do gênero? Cara, eu tenho uma coisa que, assim, que eu acho muito estranho, porque toda hora fica migrando esse discurso. Por exemplo, a gente tá, tipo, cara, de repente a gente tá emplacando uma narrativa da esquerda, a gente tá trocando uma ideia aqui, não sei o que lá, tá falando sobre determinadas coisas, aí sempre aparece alguém pra dizer, a gente tá na nossa bolha, no Twitter é a rede social menos importante, não sei o que lá e tal. Pô, foda-se, aqui nada do que a gente faz aqui tem reverberação. Quando a gente tá ganhando, entendeu? Quando a gente perde, vem os caras dizendo o contrário. Porra, a direita que ganha das redes, tudo tem reverberação, tudo é importante, os caras vão emplacar uma narrativa. Eu, tipo assim, porra, cara, o que é certo? Ganhar aqui não tem importância ou tem? Porque o Twitter tem essa coisa muito engraçada, cara. Fica a galera, tipo, nossa, caralho, a gente tá numa situação que a gente tem que ganhar todas as narrativas e tal. E eu, tipo, eu não sei, eu às vezes acho que é meio... Tem um receio muito grande do quanto vai sair dali para criar essa narrativa que é falsa e tal.
Eu acho estranhíssimo a forma como as pessoas... Esse discurso migra. Ou isso é a coisa mais importante do mundo e eles vão ganhar aqui, tu fudeu. Por exemplo, sei lá, uma coisa assim, gente, a gente não pode falar o nome dos caras da direita, porque vai dar uma plataforma, vaca amarela, ninguém fala os nomes. Só que a gente vê aí a direita, que eles dizem que estão ganhando a narrativa nas redes, fala o tempo todo, eles falam inglês, eles falam todos os nomes da esquerda. Não tem dia no Twitter que não esteja lá entre os TTs pessoal. Exatamente. Todo dia a direita upando o nome do partido. O nome da Talíria, fala o nome de todo mundo. E assim, gente que ainda precisa de projeção, mais projeção. Então por que eles podem fazer isso e eles estão certos, eles estão ganhando a discussão nas redes e a gente tem que ficar... Não posso falar o nome do Nicolas porque senão ele vai emplacar. Então eu nunca sei qual a importância mesmo das redes. Eu só acho também que o pessoal está superestimando um pouco a capacidade. No caso específico do Haddad, eu acho o seguinte, eu concordo que tem uma coisa orquestrada, tem gente... Eu vi hoje uma compilação lá do Kim Kataguiri, desses memes e tal... O Gayer também fez um tweet assim e tal, mas assim, ao mesmo tempo, cara, beleza, mas assim, tipo, se isso não for uma sensação realmente forte, se o cara não se sentir lesado em algum ponto, assim, que o cara, não, tá aqui escrito que isso aqui, tudo que tá no preço é taxa, os caras não vão ligar, isso não tá Haddad, cara. Se você fizer pesquisa, muitas pessoas não sabem quem é o nome, quem é o ministro da Economia, sei lá, cara, eu nunca sei o que é o certo, a atitude certa em somar nas redes. E essa coisa da gente, eu acho que a gente está meio que superfaturando a importância dessa palhaçada, sacou? Mas é curioso, né? O limite do humor, no final das contas, a gente andou, a conclusão é que a gente não pode falar sobre essa minoria oprimida chamada homem branco ministro da Fazenda. Esse é o limite do humor no final das contas. E assim, professor, isso vai inviabilizar o nome do Haddad. Cara, em vez de ele usar mais o nome do Haddad que o Haddad na campanha presidente estava recebendo, sei lá, como é que chama? O linguistas, sacou, para conversar. Ele não é um animal político, sacou? Ele não tem viabilidade política, ponto. Ele ganhou em São Paulo um ponto fora da curva do cacete, assim, de um jeito muito espetacular e tal. Mas ele não é um nome para emplacar, então deixa ele tomar, de repente é até bom que ele fique com a peste de alguma coisa, enquanto o Lula estava querendo fazer alguma coisa, sei lá, entendeu? Eu não consigo entender muito essa coisa, tipo, gente, vamos proteger o Haddad. Cara, o Haddad não se ajuda também, entendeu? Eu lembro dele falando, como é que é? Eu sou antítese do status quo. Porra, tudo bem, cara, mas fala português, filho da puta, né? Tipo... Tudo bem, você gosta de ser essa parada? Tudo bem, cara. Eu não sabia que é Express, não sei o que lá, tipo assim, eu gosto da Amazon para comprar livro. Porra, brother. Todo mundo discutindo sainha da Shein e o cara mete, não, intelectual, muito ridículo, assim, pensar, tipo assim, porra, cara, sacou? Ok, parabéns, ganhou o prêmio de milhagem intelectual porque você compra muito livro, é foda, cara. É super curioso, e também teve isso, né, também teve essa relação de Schroeder com a própria intelectualidade, né, porque, tipo, uma hora você reclama alguma crítica, alguma coisa, não, isso aí é uma crítica muito intelectual, aí no outro, não, isso é meme, e fica essa parte, eu acho que densificando um pouquinho, fica essa coisa meio complicada sobre o papel da cultura. Cultura aqui no sentido muito amplo, não só de arte, cultura, não só do objeto do Ministério da Cultura habitual. Porque de um lado a gente vira e diz, não, isso é só pensamento, isso é só academicismo, isso é só arte. E de outro, quando a gente está perdendo, de repente isso é muito relevante, né? E tem uma crítica que é razoável de ser dita, que, em certo sentido, uma posição progressista, ou seja, não conservadora, tem um certo peso relevante dentro da produção de cultura brasileira e da produção de cultura do Ocidente. Claro. Você pode dizer que você tem uma arte que é mais inclusiva do que a média da população brasileira, em termos de minorias sociais, que é menos opressiva, que reproduz menos o racismo do dia a dia. Tanto que uma coisa que nos choca muito é a produção de uma estética fascista e contra a minoria hoje em dia, né? Falando do governo militar de 2 anos atrás e o que o bolsonarismo mexe. E ao mesmo tempo a gente não se vira e diz, mas isso aí é só cultura, isso aí não importa de verdade. Aí quando começa a perder, diz, não, isso importa pra cacete. Isso é a coisa mais importante. O humor é o caminho pro fascismo. Porra, se o humor é o caminho do fascismo, cara... O que aconteceu com a nossa tradição de humor, né? O que foi Pasquim, o que foi Jô Soares e Chico Anísio e por aí vai, né? Que tinham tradições políticas contra a ditadura, né? Contra o autoritarismo brasileiro, né? Eu não sei, porque essa coisa meio de... sei lá, a primeira vez que eu vi um óculos de pixel caindo na cara de alguém foi num vídeo do Kim Kataguiri, essa coisa meio deles resolverem assumir essa linguagem de meme, piada, não sei o que lá e tal, para fazer o discurso fascista deles,
Beleza, assim, só que eu não sei até que ponto isso é eficaz. Eu acho que meio que caiu a ficha um pouco, que isso é quinta série demais até pro povo brasileiro que gosta de uma bagunça, sacou? A gente meio que, assim, tipo, eu entendo que durante um tempo teve uma certa... Foi importante, sei lá, para os caras usarem essa linguagem, mas é aquela história... Uma coisa louca, né? Que a gente antigamente era o seguinte: a esquerda era cínica e a direita era durona, né? Nossa, não sei o que lá e tal, esses maconheiros vão acabar com a família, com a propriedade. Aí meio que virou, né? Aí a esquerda ficou muito séria e a direita ficou cínica, com meme, não sei o que lá e tal. Mas a partir do momento que, sei lá, começaram a perder, eu senti que eles também perderam um pouco dessa mão que eles estavam com o humor, sacou? Essa coisa de que eles estavam fazendo memes, emplacando narrativas através de piadinhas idiotas. Eu não sei se porque eles começaram, a burrice deles começou a ficar muito patente nas CPIs e tal, que eu sinto que nessas coisas que eles fazem não tem muito mais impacto. Na época ainda tinha, sei lá, era uma nova forma de fazer política, tinha, sei lá, de fotos fazendo piada, tinha uns caras meio galhofeiro, mas agora eu não sinto que eles estão mais ganhando a discussão nas redes, entendeu? Antigamente isso era muito claro que eles ganhavam e tal, inclusive tinha muito apoio de grana para isso e tal, mas eu não sinto mais, eu sinto agora que está tendo assim até porque muita gente apareceu no governo Bolsonaro, o desespero fez emergir um bando até de celebridades de esquerda, gente, sei lá, o Jair, todo esse pessoal que tocou um barco aí também de usar humor para rebater o governo Bolsonaro, meio que equilibrou o jogo. Eu nunca mais senti que a direita está ganhando esse grande prêmio da zoação, sacou? Tem uma coisa, eu não sei se exatamente quando ela começou a perder, mas eu acho que quando ela ganhou, eu acho que tem essa imagem da cultura contra o poder constituído. Uhum. Então é sempre muito mais forte você fazer humor e fazer piada e etc. contra um poder constituído e muito mais difícil em defesa. Sim, claro. Tipo, olhando o caso do Haddad, por exemplo, o pior meme que teve de todos foi o Indefesa, foi o Exterminador dos Tributos, que foi tipo... o pior em termos de piada, o pior em termos de resultado, todo mundo sacaneou o meme. Não funciona, né, cara? Dilma Bolada, assim, não é assim, tipo assim, assim, é interessante ter o Dilma Bolada lá enquanto propaganda, pelo menos ficou patente, o Jefferson trabalha fazendo propaganda, sacou? Mas assim, tentar emplacar aquilo como... parece aqueles, sei lá, aquelas coisas, sei lá, uma empresa conversando com outra no Twitter, sacou? Fica aquela coisa super artificial, que eles ficam tentando emplacar coisas engraçadas, sabe? Toda vez que chega, agora o Duolingo tá fazendo piada com isso, acabou a graça, sacou? Então, meio que assim, toda vez que o humor vai para a defesa do poder constituído, fica uma merda, ponto. Então não adianta, realmente, porra, exterminador de tributo é foda. Bom, a gente falou um monte de humor e tal, eu acho que a gente podia falar um pouco de quadrinho, e eu acho que uma das coisas que eu acho interessante, a gente falou da coisa panfletária e da defesa contra o governo. Eu acho uma coisa interessante, assim, esse trio que eu falei, assim, você, Coimbra e Dahmer. O quadrinho tem uma ambiguidade, né? O quadrinho consegue trabalhar uma ambiguidade muito bem, né? Você não precisa ser o Latuf, você não precisa ser o Ben Garrison, onde tem um cara malvado com uma cara de malvado e faz um panfleto. Você consegue fazer um humor que seja voltado para dois lados. Você está acusando o público, o poder constituído e por aí vai, e também está com o dedo para si mesmo, se acusando e rindo de si. E é muito curioso também, porque a gente tem outro humor que foi acusado de ser fascismo, era o humor que sacaneia a própria esquerda. Sim. Baixíssima qualidade do Vida Destina, mas tem outros similares que dão uma sacaneada na própria esquerda, que por conta disso foi acusado de fazer o serviço da direita. Uhum. Mas no quadrinho, isso é o padrão, né? Nesse quadrinho de boa qualidade, você não tem um humor que não esteja também uma parte voltada para si mesmo, né? Claro, não, imagina, o Coimbra, por exemplo, como é que é a menina com a tatuagem de mandala, sacou? Ele também pega esses clichês, assim, assim, tipo, sei lá, Coimbra, se a pessoa lê metade do trabalho do Coimbra, elas vão achar ele aí é zambininha, sacou? Mas é porque é isso, ele sempre tem essa noção do quão ridículo. E eu concordo, assim, tem que olhar o ridículo em tudo. Eu, geralmente, é aquela história. Quando estava no governo Bolsonaro, obviamente, eu fiquei menos à vontade. Eu sinto que o Coimbra ficou um pouco menos também em relação a essa coisa de falar sobre ir muito para cima da gente. Mas eu ficava super constrangido. Durante o governo Bolsonaro, ninguém solta a mão de ninguém, dava vontade de fazer piada com todas essa mania de combater ditadura com slogan, sacou? Então, eu meio que, tipo assim, porra, eu, particularmente, o meu método é o seguinte: eu fico indignado com uma situação, eu conto até 10 até passar a indignação até para fazer piada. Porque acho que a piada é muito mais eficaz quando ela é engraçada, sacou? Tipo assim, então,
eu já tiro esse elemento da pessoa que, porra, cara, não, eu preciso botar o dedo na ferida. Toda vez que eu botei o dedo na ferida, a piada ficou uma merda. Então, eu acho que é muito eficaz quando você pega uma coisa que é um aspecto engraçado que pode magoar o cara lá, justamente porque não tem muita defesa de quando é engraçado mesmo, entendeu? Do que ser um pouco Latuf. Porque o Latuf, ele é aquilo. A ideia dele não é fazer humor. Ele quer botar o dedo na ferida e, assim, tipo, beleza, como denúncia vale, é um pôster aquilo, mas não é um quadrinho de humor. Então, eu prefiro deixar pra lá e fazer isso. E, eventualmente, assim, obviamente, eu me viro muito pra esquerda, porque a esquerda é muito ridícula, às vezes, assim, boa parte das vezes... Assim, também, às vezes também é o seguinte, né? A gente fala de esquerda, mas assim, é muito engraçado, porque de repente, tipo, sei lá, quando as pessoas acusam alguém de ser esquerda cirandeira, aí eu vejo a pessoa que está acusando e falo, cara, você frequenta os mesmos bares que a esquerda cirandeira, você tem cara de esquerda cirandeira. Aí eu fico pensando, cara, eu não tenho nenhum amigo que é chão de fábrica, sacou? Mas todos os meus amigos acusam os outros de ser cirandeiros. Então tem uma coisa também meio tipo da esquerda, que ela mesma entende que tem defeitos, problemas internos e tal, mas todo mundo parece que está lutando a luta certa e os outros estão na luta errada, sacou? Então eu meio que, tipo assim, eu gosto de falar mal, de criticar, de pegar esses clichês, mas eu tento não fazer aquela coisa clichêsenta demais também, que é o que as Zambininhas faziam, né? Ela pegava e transformava todo mundo de esquerda numa espécie, sei lá, uma socióloga, professora primária, sei lá, com combate ditadura com slogan, sacou? Então, sei lá, eu tento, mesmo quando eu vou fazer a crítica de autocrítica, eu tento fazer uma autocrítica mais sei lá, menos baseada em clichê, sacou? Eu ia passar para a Bal justamente com isso, assim, eu disse, pô, cara, você não viu o Irmão do Jorel ainda, devia ter estar Arnaldo, vê o Irmão do Jorel, cara, é bom pra caramba. E aí eu citei para ele aquele episódio Gangorra da Revolução, né? Que, pô, tem essa piada genial do Irmão do Jorel, da ditadura, dos militares como um todo serem representados como palhaços bombados, e foi super previdente, né, porque depois veio o governo Bolsonaro e, assim, se você olhar bem, aquilo ali era uma trupe de palhaços bombados, né, nada mais, tipo, Marcos Duval, tipo, é um grande palhaço bombado, no final das contas. E tem um lance genial no episódio, que é também a parte da crítica da esquerda lá, que é o do, né, durante a ditadura, a única coisa que eu pude fazer foi, né, me revoltar com uma peça de teatro. É teatro infantil, é possível, muito bom. Com os ursinhos e tal. É maravilhoso, e é sensacional, porque o líder lá dos palhaços é o Ramboso, né, que é uma música do Dead Kennedy, né, que é pra zoar o Reagan, né, e aí chama Ramboso esse palhaço, então, e ainda o Bolsonaro virou Bozo, então, tipo assim, foi meio parecendo que era de in your face do Bolsonaro, nem era, né, mas também, assim, o público do Irmão de Jorel vê o que quer ver, né, então o pessoal foi muito puto com um episódio que era a Ilha da Doideira, que é um negócio totalmente baseado em humor surreal, no personagem do vice-cônsul de Honduras, do Juliano e tal. E os caras achavam que... Aí o pessoal ficou dizendo, Ilha Doideira é Cuba. Meus filhos estão vendo propaganda, e assim, tipo, cara... Não... Tem essa piada, é uma piada, assim, na verdade é isso. Como o Juliano... É muito sobre a família do Juliano, né? O irmão de Jorel, né? Você sabe, essas pessoas existem, né? Todas elas existem mesmo, assim, né? O Irmão do Jorel é o Juliano, né? É o Juliano, assim, todo mundo, o Jorel existe, o Jorel, realmente ele era um cara gato, assim, com cabelo sedoso, gigantesco e tal, e tem toda essa família, e assim, ele fala muito sobre como as coisas afetaram a vida da família dele, e o pai dele o pai dele foi um militante lá no Espírito Santo, na época da ditadura, e ele realmente fez teatro contra a ditadura, sacou? Então meio que, tipo assim, é muito baseado nisso, assim, e assim, a história não é uma crítica muito pesada, assim, é uma piada mais, tipo, eu não gosto de palhaços, os palhaços então vão ser os mal da história, entendeu? Então, assim, algumas coisas da cabeça do Juliano, ele adaptou a uma realidade brasileira, e isso é muito como crítica, não é uma coisa extremamente panfletária, é engraçado, porque as situações são engraçadas e tal, mas assim, a gente sempre pensou, cara, esse desenho talvez ele tenha uma possibilidade de sair do Brasil, então, e como saiu, tem o Hermano del Jorel, também foi para país de língua inglesa e tal, então, tipo assim, a gente não queria também carregar nas tintas, e ficou, eu acho que ficou bem legal, porque é um país maluco, é como se fosse um país maluco, que já teve uma ditadura comandada por palhaços, não necessariamente é o Brasil, claro, e tal, mas assim, pode parecer simplesmente só uma invenção maluca da cabeça de um criador maluco, sacou? Mas eu total tô representado nessa discussão de que é um Rorschach, de que cada um vê o que quer, porque eu vejo muito o que eu quero ali, e eu vejo tanto na coisa do governo dos palhaços, eu acho
genial, porque justamente aquilo que você estava falando antes, né, do Figueiredo de sunga, de ter uma dimensão de autopiada na coisa, porque aí, inclusive, protege a ideologia. Se você tá lá, mas você faz uma piadinha de si mesmo, você dá uma defesa, e o Bolsonaro era bom nisso também, né? Mas outro que eu acho que é uma outra dimensão que eu levo muito para mim, que é o Stroessner e Stroessner, o fato de ter uma empresa, né? Tem uma empresa com uma cúpula malvada, e é um bando de consultor, de administração de empresa, dando aquelas piores ideias possíveis, né? Aquela coisa meio departamento de marketing, assim. E eu acho isso também, para mim, isso dialoga com o meu anticapitalismo num nível, assim, eu fico super satisfeito quando tem Stroessner e Stroessner e aquele bando de zumbi corporativo igual, assim, eu acho super engraçado e enfim. Inclusive, assim, tipo, hoje em dia, o que você pode fazer além de fazer uma crítica ao capitalismo, né? A gente é meio obrigado pelas circunstâncias a tá criticando. Mas, assim, não é uma crítica panfletária, tipo assim, nossa, a intenção... É que todas as corporações hoje em dia, elas são meio malignas. As decisões corporativas... Assim, eu estou trabalhando no audiovisual agora, e o audiovisual tá meio sob ataque, né? Porque está tendo todas essas fusões de megacorporações com megacorporações, e as decisões criativas vão cada vez subindo mais para o plano do pessoal do financeiro e tal. Então, as decisões são muito agora feitas muito pensando em devolver dinheiro para acionista. Então, tipo assim, está sofrendo, a indústria de entretenimento está sofrendo desse mal que são as grandes corporações. Então, tipo assim, mesmo que você não esteja um cara, sei lá, panfletário, um cara muito de esquerda e tal, mas se você está vivendo nesse mundo, você meio que tem que, eventualmente, esse assunto vai esbarrar na sua conta bancária, sacou? Então, meio que, tipo assim, quando a gente criou sócios, assim, a gente ainda, essa situação não estava ainda tão dada. Mas agora é claro com um cristal que o capitalismo está aí para transformar o mundo inteiro numa grande Dubai, com uma volta ao feudalismo, com pessoas encasteladas em lugares isolados e o resto do mundo vivendo numa periferia. Então, meio que, assim, agora meio que a crítica que era um pouco leve, era meio... Eu vejo aqueles CEOs lá, todo mundo, aquela galera daquela sala de reunião, e eu também vejo de olhos diferentes como começou a série. Eu acho aquilo muito uma crítica muito mais pesada e muito mais necessária do que era quando começou 10 anos atrás. Né? Arnaldo, agora, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, assim, como roteirista e como quem tá no meio audiovisual e tal. Tem uma frase do George Lucas que sempre me bateu muito forte, assim, né? Que quando ele tá falando sobre os cineastas da União Soviética, ele diz... Olha, os cineastas da União Soviética, eles têm muito mais liberdade do que nós aqui nos Estados Unidos, porque a única coisa que eles não podem fazer é criticar o governo. Né? E a gente tem que tomar todo esse cuidado com a questão mercadológica, com o que vai agradar, com o que não vai agradar, com o que vai vender e tudo isso, né? Como é que tá esse lance, assim, do que dá para fazer, o que não dá para fazer? Tem que tomar todo esse cuidado com o mercado? Como é que anda todo esse troço? É que eu falo da indústria institucional, né, que tem. Então, tipo assim, realmente, tá, assim, as portas são fechadas para tudo que não seja tudo, assim, por exemplo, sei lá, agora tudo é muito baseado em propriedade intelectual, né? Os Simpsons agora pertencem à Disney. Então, essa coisa, eles vão querer tentar, sei lá, fazer o máximo possível de produtos Simpsons, o máximo possível sei lá, de tudo que estão debaixo da guarda-chuva deles. E assim, então, tipo, isso fecha a porta para gente que tem uma ideia nova. O tempo todo é isso. A gente fez uma pesquisa aqui, e o público tal está querendo feel good movies, a gente quer que tudo seja Ted Lasso. E assim, vem mesmo, não vem assim com uma coisa, alguém fala para você, sussurra numa sala de roteiro, não, vem uma diretriz que fica aberta para todo mundo ler. Entendeu? Então meio que assim, tipo, agora está muito mais complicado de fazer. Aqui no Brasil sempre foi. O brasileiro, de uma certa forma geral, ele é muito ciente de que ele tem poucos recursos na mão e ele tem que tentar acertar de primeira. Então ele tem medo de arriscar. Então aquela história. Por exemplo, sei lá, uma frase que eu mais ouvi na vida é: eu quero o Breaking Bad brasileiro, sei lá, quando você tá falando com gente de canal e tal. Aí tipo assim, pô, só que o problema é o seguinte, eu tenho certeza que se eu trouxesse o Breaking Bad brasileiro em 2006, um ano antes do Breaking Bad gringo, eles iam recusar, entendeu? Porque os caras não iam achar aquilo lá, sei lá, meio fora da curva, entendeu? Então tem um pouco isso, assim, eles querem mais ou menos o que um gringo consegue fazer com a liberdade que eles têm lá, porque bem ou mal nos Estados Unidos existe condições, ou pelo menos existiam mais há um tempo atrás, condições de você fazer uma série bem pensada, estudada, com todo mundo sentando, conversando e tal,
e criando uma série. Pô, Breaking Bad, as pessoas faziam piada que tudo, tudo é referência, aparece de cor é referência, mas os caras tinham tempo suficiente para criar vários links e vários easter eggs na série e tal. E aí, de repente, o cara, depois que faz certo, o cara que a gente faz isso aqui, sei lá, com papel crepom e durex, sacou? Então, tipo, uma sala de roteiro que não dá para pedir exclusividade, porque não dá para pagar o aluguel com o que você recebe na sala de roteiro, tem que pegar 3 salas de roteiro ao mesmo tempo. Tem essa coisa, assim, a gente tem milhões de restrições aqui, é econômica, agora dessa coisa da ingerência dos canais sobre o produto, porque agora estão fazendo muito menos coisas e os caras querem determinados tipos de entregas e tal. Tem, assim, também um canal que está rolando um pouco, porque agora, como está tendo uma preocupação em inclusão, porque pega muito mal que a gente tenha tido um audiovisual tão branco durante todos esses tempos, agora estão meio tentando fazer a força e precisa de uma certa inclusão e tal. Então, esse é um nicho onde está tendo alguma liberdade de entrada de ideias novas, assim, porque são novas vozes e tudo mais, assim, mas mesmo assim você percebe que tem uma coisa que eles fazem uma sala de roteiro inclusiva, mas assim, nunca vai ter um sócio dessa mesma produtora, desse mesmo canal que seja branco, entendeu? Então tem uma inclusão, assim, entre os foot soldiers, assim, sacou? Então, mas não no todo. Mas, assim, tá bem complicado. Eu acho assim, se já foi ruim uma época, agora tá muito pior, porque tem menos lugar para você fazer as coisas, assim, menos oportunidades estão produzindo menos séries por ano, com menos capítulos e tudo mais, menos produtos audiovisuais, menos filmes, e tem todas as restrições, porque precisa ser uma coisa que obedeça um pouco ao algoritmo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, assim, também estamos na era que todo mundo com uma câmerazinha de celular pode fazer alguma coisa interessante, de repente irritar e conseguir. Então, assim, também não é uma terra arrasada. Ainda existe uma possibilidade de você, sei lá, cavar um buraco para si e de repente conseguir chegar nesse audiovisual mainstream e conseguir impor uma coisa, tentar fazer uma coisa diferente e tal. Mas está mais difícil, tá realmente assim, tá tudo muito mais dentro de gargalos, assim. Acho que a gente pode aqui puxar para um assunto que é inevitável, que é o Greg News, né? Sim. Você era roteirista do Greg News, e eu acho que é interessante pensar, porque, assim, é muito claro que ele é uma importação de um programa ou de um formato, não no sentido de ser o conteúdo igual, mas também não é novidade, né? Tipo, o modelo do programa do Jô Soares era o modelo do programa do David Letterman, e aí quando a gente foi fazer um novo tipo de talk show, a gente pegou o que tinha de sentido de fazer lá fora, que era o programa do John Oliver. E lá, cara, tipo, a quantidade de recurso que aquele cara tem... E assim, esse Comic News, né, sempre teve essa parada antes, assim, tal. Mas o do John Oliver é realmente, assim, pra gente saltou os olhos como uma coisa interessante e foi o que inspirou a Alessandra e tal. Tanto que a Alessandra visitou a produção lá, assistiu a gravação de um programa e tal. E assim, era impressionante. Eles têm uma redação de jornal para fazer um jornal de paródia, né? Então, uma coisa tipo assim, inalcançável em termos de produção, mas assim, ao mesmo tempo a gente falou, cara, dá para fazer do nosso jeito criativo, interessante e tal, e para falar de coisas que também... Até porque, assim, o grande lance assim, que a gente sempre invejou do John Oliver, até pouco tempo atrás, que depois teve Trump e tudo mais, começou com essa disposição de fazer o programa muito em cima de grandes temas. Esquecer um pouco o que estava acontecendo na política no momento e fazer coisas sobre, sei lá, sobre propriedade intelectual, ele pega um tema muito além... Situação dos fazendeiros de galinha, situação dos fazendeiros de milho. Exatamente, um tema que às vezes até precisa de explicação, não é de domínio público. Então a gente invejou. O primeiro Greg News é sobre empreiteiras, de uma forma geral, sobre como a política se relaciona com as empreiteiras. Mas a gente foi rapidamente forçado a falar basicamente de assuntos da semana, porque não dá para não fazer um programa sobre as joias do Bolsonaro, não dá para não fazer um programa sobre, sei lá, JBL, não sei quando teve, entendeu? Então é isso. Desse formato, é um pouco tirado dele, mas a gente meio que fez como deu para fazer, mas de uma forma que eu achei que é bem interessante. Certas coisas, assim, como aquele programa que a gente fez, que era sobre o que a gente falou sobre a da Regina Duarte, quando a Regina Duarte falou aquela história sobre os mortos e tal, que era sobre cultura, de certa forma, mas era meio genérico, assim, começava com o Greg falando sobre coisas que ele gostava, vídeos que ele achava legais, não sei o que lá e tal, e começou a partir disso, falando sobre coisas inúteis que ele achava graça, para falar nessa fala idiota da Regina Duarte, dizendo que
eu não quero saber de cadáveres da ditadura, esse é um assunto muito pesado, a gente quer leveza, não sei o que lá e tal. Chamava leveza o programa. E a gente, através de uma forma muito solta, a gente falou de uma coisa muito... que não era uma pauta, não era política, não era sobre o momento atual, só tinha o link com a atualidade, era essa fala da Regina Duarte, mas, interessantíssimo, ficou mó legal. E assim, um programa relativamente barato, assim, o Greg News é um programa de pouca estrutura, assim, e entregava muita audiência, principalmente para uma estrutura tão pequena. E muito doido isso, né, porque os dois programas, assim, não era só horário, formato, etc., os dois programas são carro-chefes da emissora, né, tipo, o programa da HBO Brasil que mais dá certo era o Greg News. Ser cancelado chega a ser meio esquisito. Quando eu disse assim, sério, o que aconteceu? Desde algumas fusões já estava assim, a gente quando começou a gente era muito amigo do pessoal da HBO, aí foi para a Warner, e aí a Warner já era outra galera, não sei o que lá, o pessoal meio... Nas últimas temporadas a gente falava com um cara que não era da área, assim, tal, o cara não entendia nada de política brasileira e tal, é um argentino, cara. Então, assim, foi meio saindo de uma esfera que a gente tinha uma conversa e depois foi meio indo embora. E a desculpa para terminar foi essa história de que agora vai ter cota, a gente vai ser obrigado a ter... Então a gente não pode colocar o Greg News na cota, por exemplo, porque o Greg News ele é de um formato gringo. Então, em tese, eles vão olhar alguma coisa que a gente crie para o ano que vem para ver se a gente teria um outro programa. Entendeu? Existe essa possibilidade. Doideira, é isso que aconteceu? Ele foi considerado um formato gringo, apesar de ser um comediante brasileiro falando sobre coisas brasileiras. Mas é isso, como é baseado no Joe Oliver, eles não poderiam colocar nessa cota, entendeu? É o que disseram, eu não sei se é exatamente isso que é a verdade, né? Mas foi o que disseram, e assim... Pode até ser, beleza. E se eles abrirem as portas de novo, a gente bola outra coisa interessante também, que seja um formato original. Também é interessante esse desafio, sacou? Uhum. Mas ao mesmo tempo, assim, é meio estranho, porque era um programa de muita audiência, assim, era sempre a gente, era Game of Thrones, a gente, Westworld, a gente. A gente sempre em segundo aí no HBO Brasil, e a gente, tipo assim, basicamente a gente criou as redes sociais da HBO, porque não tinha, a HBO... Tinha, sei lá, nenhum seguidor no YouTube e agora tem uns 2 milhões, entendeu? Mas uma das coisas que eu gostava do formato era que era em 3 atos, né? Como o próprio longo do John Oliver também né? Esse exemplo que você citou da Regina Duarte é ótimo, porque em geral ele faz isso, né? Comenta uma coisa que não tem nada a ver, é meio episódio de Simpsons. Eles primeiro, tipo, não, o carro quebrou, e aí é o episódio que ele vai pra Lua. Era uma coisa assim, né? Tipo, o comecinho não tem nada a ver com o miolo, mas aí no final volta e retorna para falar do comecinho, e aí é aquilo, em 3 atos, a coisa é assim. E é um formato narrativo que funciona, né? O jornalismo antes, pré-COP 10, que o jornalismo tinha nariz de cera, né? Não entendi, cara. Como assim nariz de cera? É uma expressão de jornalismo que era sobre isso, uma abertura de matéria, assim, absolutamente porra nenhuma a ver com a matéria, que era meio... Porque antigamente tinha uma coisa meio emprestada da literatura para tentar atrair a atenção do leitor. Então tinha uma coisa chamada nariz de cera, que era uma abertura completamente zero a ver com a matéria, mas que tinha algum interesse humano, alguma coisa assim que trouxesse o cara para dentro da matéria e depois começar essa parada. Então o nariz de cera é uma expressão que a gente usava para fazer sempre. O Greg News, vamos fazer o nariz de cera agora, vamos fazer a introdução que tem porra nenhuma a ver com a história toda, sacou? Muito bom. E eu acho que isso sensibiliza, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco essa ideia quando a direita chegou e começou a falar de escuta de narrativa, que narrar, que contar uma boa história, que transformar um número, uma estatística, numa história com uma sensibilidade humana, que era um pouco o que o Greg News fazia, é o que o John Oliver faz, é o que o humor político de boa qualidade faz, é o que um quadrinho acaba fazendo, que é você transformar uma realidade nua e crua, sensível, difícil de ser conquistada, numa realidade que toque no coração das pessoas, engaje as pessoas a sentir a dor daquilo que está acontecendo, né? Ontem eu fiz uma coisa que não se deve fazer, que eu peguei um livro para estudar para a entrevista e fui totalmente nerdizado, assim. Mas eu penso, por exemplo, de quais das histórias das dezenas de milhares de pessoas que morreram em Gaza que a gente se lembra. E são histórias que não é porque elas são uma dor maior e tudo mais, mas é porque a narrativa chegou a gente. É porque, de alguma forma, aquela história ali, enquanto história, chegou. Não é uma estatística, não é uma imagem de alguém sofrendo, é do tipo, não, essa menina aqui de 6 anos estava no carro com a prima de 15, ficou não sei quantas horas, blá blá blá. Isso que nos faz chegar muito mais do que o número frio, né?
É claro, não, é isso. O interesse humano sempre foi a coisa do jornalismo, né? Tipo, você achar onde, sei lá, acho que o Nelson Rodrigues tinha milhões de histórias de como ele inventava umas histórias no meio da matéria. Às vezes uma matéria sobre um incêndio, aí ele inventava que morreu um canário cantando no meio das chamas, sacou? Só para ele falava isso, que inventava coisa pra caralho, pra tipo, assim, qualquer coisa que tipo assim, é uma matéria de novo de contagem de cadáveres, de não sei o que lá, ele meio que botava algum elemento poético, assim, porque, enfim, todo jornalista meio que tem ambições literárias, né? Então o cara meio que já realizava as dele mentindo no meio das matérias, sacou? Mas claro, exatamente. E assim, a coisa do Greg News é um pouco isso, assim, de, cara, é foda, né? Assim, tipo, a gente falava, pô, legal a semana, vamos fazer um programa engraçado, com boas piadas, não sei o que lá, sobre o número de assassinatos no Brasil. É aborto, é não sei o que lá, caralho, piada sobre aborto, o cara é homem ainda por cima. Assim, tudo. Assim, tipo assim, cara, a gente tem que falar sobre esse assunto. Qual assunto? Puta, sei lá, tá morrendo gente não sei aonde porque não sei o que lá. É foda, o tempo todo a gente ficava com esse desafio, mas ao mesmo tempo, cara, ok, beleza, tinha horas que a gente abria a mão, beleza. Metade a gente faz o nariz de cera com piada, um pouquinho até aqui, e depois foda-se. Então tem programas que a gente para com qualquer tentativa de humor a partir da metade, sacou? Então tem programas que são muito, muito emotivos e tal. O programa com o Bruno e o Dom foi inacreditável, que é um programa que era sobre filhos, né, na verdade. O Greg fala sobre filhos, sobre essa perspectiva de criar filhos num mundo maluco e tal. E aí a gente emendava no Bruno e Dom, tipo assim, porra, e o Greg tava grávido, sacou? Então, tipo, porra, falando assim, terminou a gravação, tava todo mundo chorando, assim, o bombeiro que fica lá cuidando de pegar fogo no estúdio, o cara tava as lágrimas lá, sacou? Então é isso, a gente meio que a gente procura mesmo, assim, porque é isso, assim, no fim das contas, boa parte do Greg News separar é um cara cuspindo estatística para provar que a gente está certo, mostrando na tela que tem matéria corroborando o que a gente está falando, sacou? Então a gente precisa também de puxar de volta para coisa que não é, sei lá, cuspidado, sabe? Acho que uma coisa que eu sentia falta nessa diferença de infraestrutura é que, por pesquisa de arquivo, até por entrevistar gente e tudo mais, talvez até pela nossa qualidade jornalística e por aí vai, o John Oliver sempre tinha uma entrevista de alguém que se fudeu, no caso, né? Tipo, o cara ia falar de sei lá o que, vai ter a entrevista da fulana, que aquela regra que ele estava reclamando sacaneou a vida da pessoa. E saía um pouco da estatística e voltava para essa parte narrativa emocional. Né? Eu gosto também, eventualmente, quando ele se vingava de alguém, que o cara fez sei lá, um filho da puta que roubou terras, não sei o que lá, ele comprava de volta as terras. Bom, o legal, a gente olhava, caralho, o legal que como é que chama? As ações dele, do programa dele, ele podia, sei lá, comprei uma fábrica abandonada e fizemos isso. A gente, caralho, a gente só consegue... comprei dívida de saúde americana das pessoas. Eu pensei assim, caralho, imagina como é que deve ser humorista no Brasil assistir isso, do tipo, porra, falta equipe. Mas bizarramente a gente conseguiu fazer várias coisas. A gente emplacou leis, né, cara? Uma das leis, uma da tentativa de lei, né? Porque o Bolsonaro vetou lá 2 vezes, que foi uma coisa de auxílios médicos na pandemia. A gente bolou isso junto com o pessoal do PSOL, né? E fizemos ela andar, ela foi considerada e tal, e foi vetada 2 vezes pelo Bolsonaro. Ninguém tinha coragem de votar contra. Também a gente conseguiu arrecadar também na época da pandemia. A gente falou sobre a questão indígena na pandemia e das dificuldades de chegar com mantimentos e tal. A gente conseguiu arrecadar 1,5 milhão numa campanha e tal. Então a gente meio que também conseguiu fazer coisas, mas obviamente eles já partiam dessa coisa. A gente tinha que ser criativo na hora de fazer o call for action, sacou? Eu conheci a Alessandra entre ONGs, né? E sabia que essa parte ia funcionar com pouco, né? Porque ela era uma pessoa dessa mobilização de terceiro setor, né? Estudava esse tema e tal, então eu sabia que isso ia sempre conquistar. O impacto é muito similar, mas o nababesco de recursos é muito doido, né? E a gente acaba sendo um reflexo do que é fazer audiovisual e arte no Brasil, né? Esse contraste de cinema fita crepe, né? A dificuldade que se tem para colocar a coisa em pé. Eu não sei se é aquela coisa que você, o escravo que fica meio que condicionado pela condição de escravo, mas eu sou um cara que gosta de proteger a produção quando eu estou escrevendo, sacou? Assim, tipo, eu estou fazendo um longa-metragem, sei lá, eu sempre penso, cara,
eu realmente preciso de um hangar para fazer essa cena, sacou? Eu já penso com a mentalidade de um produtor, sabendo como é complicado ter recurso e tal. Eu falo, cara, eu fico pensando, cara, o dinheiro nesse hangar vai ser menos para a galera jantar, almoçar. Vai ser o 13º de fulano. Essa grana é tão pouca, cara. Vai ter, assim, eu realmente acho que a ação dramática precisa. Porque, sei lá, eu sou muito fã de filmes de baixo orçamento. Assim, boa parte das vezes eu tenho assim, essa coisa de não ser muito atraído por filmes de super CGI, não sei o que lá. Então, eu gosto, assim, eu assisto alguns que são muito dentro do meu interesse, mas eu não sou muito fascinado por super-herói, nem. Eu nunca vi, assim, eu sei que é uma lacuna terrível, eu nunca vi Senhor dos Anéis. Não, e você me lembrou um exemplo muito engraçado, né? Porque o autor lá do Game of Thrones, voltando para HBO, ele era roteirista de TV, né? Ele fazia aquela série Bela e a Fera com Patrick Swayze. Você lembra disso? Sim. Horroroso aquilo. E ele disse, não, eu comecei a escrever o livro, cara, porque aí eu não tenho que pensar mais no produtor. Total. Eu posso botar o cenário que eu quiser e fazer o que eu quiser e botar 1 bilhão de personagens, não sei o quê. E aí, uma década depois, né, chegou e disse, então, lembra aquela história que era pra não se virar audiovisual? A gente vai transformar em audiovisual. Mas aí fizeram com a grana fodida, né? Exatamente. Aí, TV, então, outro patamar de recursos. Por isso que eu comecei em quadrinho, né? Quadrinho também é cinema de baixíssimo orçamento. Você tem uma caneta, um papel e é isso aí. Mas é isso. Eu penso, porque talvez porque eu trabalho aqui, eu sei como as coisas são. Então talvez se eu estivesse em Hollywood, pelo contrário, assim, agora esses caras estão fodidos na minha mão. Sabe? Vou dar emprego! Vou dar emprego para uma unidade inteira na Coreia, não sei. Essa cena aqui precisa ser no Egito? Precisa, tá passando por crise econômica. Presencial metade presencial, metade CGI, porque eu quero que a esfinge ande, sacou? Assim, eu sei como é que são as coisas aqui, mas assim, tipo, eu sonho com quando a gente tiver recurso. Porque é isso, né, cara? A gente tá, essa coisa que eu acho muito louco, a direita fica conclamando essa guerra cultural, que em tese não existe, mas existe porque eles querem que exista. Mas assim, tipo, é isso, a gente tem que entender que o audiovisual, o nosso cartão de visita para o mundo é a nossa cultura, é o nosso futebol, entendeu? A gente não tem, a gente matou a nossa própria indústria, a gente não pode dizer que nossos carros são os melhores, não pode dizer que nada nosso é melhor, mas a gente é criativo pra caralho, a gente tem, quando a mulher ficou super espantada com como o Machado de Assis é bom, ele falou assim, por que você, filha da puta, você espera que a gente esteja aqui na fase de roer osso, né? Mas então a gente tem essa coisa, a gente produz coisas muito legais que a gente poderia produzir melhor, porque a gente também é muito desorganizado na hora de produzir, mas assim, a gente tem uma responsabilidade de vender o Brasil para o mundo, sacou? Hoje eu estava vendo o lançamento da camisa do Barcelona, metade do anúncio da camisa do Barcelona é baseado em estética brasileira, sacou? Uma coisa tipo, os caras fascinadíssimos com o samba tocando, com os caras enrolando a bola na bandeira do Brasil, o negócio todo, porque tem vários jogadores brasileiros lá, então os caras usando essa estética. Eu falei, cara, a gente constrói a cara desse país, sacou? Então, eu meio que assim, tipo, eu sou muito defensor do audiovisual, eu acho que a gente tem vários defeitos muito sérios, assim, inclusive, assim, o Mundo Animal, essa tira que eu fazia, que virou muito política, ela era muito para criticar a nossa classe artística, que eu acho que ela tem uma série de cacoetes, né, da classe política. Mas eu acho importantíssimo ter, importantíssimo fazer, e eu sonho quando a gente vai ter recurso para fazer bem, sacou? Porque, por enquanto, a gente faz de um jeito ruim, e às vezes, assim, de um jeito meio, sabe, orçamento secreto, sacou? A gente também tem umas paradas aí que são fodas, se as pessoas ficariam enojadas se soubessem. E é doido, né? Porque eu nem só falo do tipo, não, a gente tem que exportar a cultura, isso é um mercado e tudo mais. Não existe país que não produza cultura. Eu acho que é vender, cara. Na verdade, é fazer a cara. Eu não tô falando de best-seller, não de vender, exportar e tudo mais. É ter a cara, sacou? Sim, exatamente. Quando eu vejo Scorsese falando de Glauber Rocha, eu fico todo assim, meu amigo Glauber Rocha, meu colega. Não, exatamente, e tem uma ideia maluca de que, não, é possível o Brasil ser o país que é do tamanho que é sem investimento em cultura. Enquanto todos os demais países, a gente mede o seu sucesso, a gente pensa a sua posição no mundo, a forma que ele se narra a partir da cultura é essencial. Eu estava comentando esses dias como aquele filme Guerra Civil, que na micropolítica é horroroso, com Wagner Moura, ele está sensacional no filme, na micropolítica ele é horroroso, mas ele tem uma coisa muito engraçada, assim, porque ele é um certo testemunho de um império morrendo.
Ele é do tipo, o inútil deles. Tipo, é eles virando e dizendo assim, não, cara, isso aqui é uma merda, nossa sociedade é racista pra cacete, isso aqui vai dar merda, isso aqui não tem futuro. É um testemunho de um império em falência. E ao mesmo tempo, se você for pegar filme chinês hoje, ele é um testemunho de um império em ascensão. Ou a China, tipo, pegando aqui, ou a Índia, pegando aqui aquele filme RRR, maravilhoso filme, mas o filme mais caro, não sei o quê, é um país que resolveu ser potência, e aí é ufanista em algum sentido, mas também narra as brincadeiras dele, não tem vergonha de ser quem eles são, tem uma coisa meio musical, os caras dançam no meio, os caras param tudo para explicar a história de novo, o filme tem 4 horas, é a forma deles de contar o mundo, né, de contar como é que é a vida deles. Não existe país grande sem isso, né? Sim, não, total. E assim, eu acho uma coisa legal assim, da internet ultimamente, porque ela nasceu ainda muito sobre uma certa admiração. Muitos blogs de direita prosperavam nessa época, tal, dos underblogs, né, a galera que escrevia nos anos 00, tinha uma vira-latice em relação ao Brasil bizarra, que a internet, que as redes sociais me reverteram um pouco. Porque agora, toda vez que aparece alguém meio deslumbrado com os Estados Unidos e tal, obviamente tem ressonância, tem gente que concorda, mas vem um esquadrão dando pau, sabe? Falando, não, cara, do caralho, maneiro é virar caramelo mesmo, maneiro litrão. Então tem uma coisa meio assim, meio o Brasil está percebendo que é escroto, é babaca, é pedante e é sem graça, ter a vergonha do Brasil. A vergonha do Brasil antigamente era muito enunciada o tempo todo, esse país atrasado, blá, blá, blá. E agora, tipo assim, beleza, obviamente existe aquela coisa, puta, só no Brasil, não sei o que lá, existe essas... Mas tem um só no Brasil que é bastante positivo, assim. Então, não é só no audiovisual só, não é só... Mas é o fato de que a gente se conheceu melhor pela internet, sacou? Eu achei meio louco isso, porque a gente se conheceu e viu que é feio pra caralho, mas se conheceu e viu que tem uma rede de... Porra, cara, assim, sei lá, eu sou assim, tipo, eu ia ser balconista de locadora até hoje, se eu fosse, nem de locadora, que a locadora ia acabar, mas se eu não fosse internet, assim, eu sou, tipo, eu tenho 50 tipos de fobias sociais diferentes, eu nunca ia pegar uma porta do portfólio e bater na porta de um jornal e dizer assim pro editor do segundo caderno, meus quadrinhos aqui, não acontecia isso, nem nos meus maiores sonhos, se não fosse internet eu não existia, sacou? Então, tipo, eu acho que, porra, ela, nesse sentido, foi interessante para mostrar que é preciso você ter uma cara reconhecível e gostável, sacou? Para você crescer, para você realmente, tipo assim, ó, e justamente assim, você percebe quando entram os Bolsonaros fascinados por Miami, essas merdas, justamente quando a gente começa a virar um anão diplomático. Os caras, eles são chupins mesmo, eles chupam a nossa alma para poder a gente sentir menor, porque, na verdade, o interesse deles é vender para gringos, sacou? O interesse deles no Brasil são, né, são patriotas viralatistas, né? Patriota, ao mesmo tempo que odeiam o Brasil, né? Eles odeiam o Brasil, não são patriotas. O patriotismo dele morre no hino nacional e na nossa bandeira, que inclusive é meio feia mesmo, sacou? Os caras, tipo assim, né? Os caras é isso, assim, dá vontade, você gosta de Brasil mesmo? Fala o nome de 3 filmes brasileiros aí. Os caras não sabem, brother, eles não sabem nada. Os caras não sabem. Me diz 3 políticos de direita dos anos 40, sacou? Eles não sabem dizer, entendeu? Não sabem nada nem sobre o que interessa a eles, sacou? Tipo assim, porra, você leu a biografia do Carlos Lacerda? Dá vontade de dar uns tapas na cara e perguntar, sabe, o interrogatório. Fala aí, porra, fala aí. Ei, Wilson Latipasso, sabe quem é? Agora sim, pessoal, até o Arnaldo falou no negócio da guerra cultural, assim, e eu fiquei pensando no negócio, né, nessa tal guerra cultural. Eu acho que a gente não tem um trauma por causa de algumas questões de comédia que rolaram no Brasil e aqui, nominalmente, CQC, né? E tudo o que foi causado por causa disso, que era o humor inteligente, né, gente? Vejam só a que ponto a gente tinha chegado de chamar de humor inteligente um negócio que aí sim, né, tem uma sementinha de tudo que aconteceu nesse ponto. E eu vou juntar já uma coisa, porque a gente já vai partir pro final, Arnaldo. E esse lance todo que essa galera agora vem, e não só no Brasil, né? Eu acho muito engraçado quando vem um Seinfeld da vida e vem dizer, não, hoje o que a gente fazia não seria possível. Eu digo, porra, velho, mas o que tu fazia de tão tenebroso, sabe? Tu fazia piada com... O mais inócuo possível, o cara fala sobre cereal, cara, vai se fuder, brother. Sabe, sobre Bosco, sabe, sobre
Ovomaltine, né, cara? Essa era até o grande... Então, assim, ó, esse lance também do politicamente correto está terminando com humor, porque eu acho muito engraçado isso aí, e teve outro dia, eu tava vendo uma entrevista com um cara do stand-up, que eu não sei se vocês conhecem, aquele Anthony Jeselnik, que o cara, ele é extremamente escroto no stand-up dele, né? Ele é o cara do, joga o bebê no chão, né? Bota fogo numa pessoa cadeirante, sei lá, sabe? E ele dizendo, velho, esse papo de que não dá pra fazer piada por causa de politicamente incorreto não tem absolutamente nada a ver o tipo de piada que eu faço, e isso é possível. Se tu tá reclamando disso é porque tu não tem imaginação ou porque tu só queria ser racista mesmo e não tá podendo. Não, eu só vejo como mediante merda falar que o humor tá morrendo. Cara, eu acho que a gente tá na fase de ouro do humor. Assim, antigamente, sei lá, a gente acessa muito, aqui por exemplo, no Brasil, a gente acessa muito pouco humorista gringo e não tinha uma cena de stand-up desenvolvida e tal. Então, assim, pra mim tá vindo na fase de ouro, porque tem, inclusive, eu só a ponto de dizer, pô, tem vários ruins, mas vários bons, sacou? Você pega, sei lá, uma humorista tipo a Sarah Silverman, ela é politicamente correta pra caralho. Ela começa um stand-up dela falando sobre o estupro que a irmã dela teve, e que a mulher foi salva na última hora porque ela teve uma diarreia, entendeu? Esse é o início do stand-up dela. E é anti-estupro, é feminista, não sei o que lá e tal. Mas, assim, ela pisa, como ela é boa, ela é habilidosa, ela tem engenho, ela pisa em campo minado o tempo todo e sai com graça. Isso é que é bom, isso é que é legal. Agora, se você quer, sei lá, repetir o discurso de um taxista malufista, sacou? E chamar de humor no palco, aí, tipo assim, aí você tá sendo preguiçoso. Sacou? Dá pra você ser politicamente incorreto e bom. Não, e o resultado sai muito diferente, né? Porque quando você está sendo politicamente incorreto, eu tô ofendendo alguém, é sempre alguém externo. Então, a capacidade sua de entender essa pessoa externa é muito pequena. Quando você faz piada de si mesmo, e aí diga assim, pô, não pode fazer piada de gay. Cara, já viu como é que é a comunidade gay, amigo? A comunidade gay passa o dia inteiro fazendo piada de si mesmo. Só que é engraçado pra cacete porque eles estão dentro de si mesmos. Então eles sabem fazer piadas sobre si mesmos. Eles sabem fazer uma coisa sensível. Eles sabem fazer uma coisa engraçada sobre a realidade deles. Enquanto quem tá de fora só odiando, tá vendo sob tantas camadas a parte sensível da coisa toda, que nunca vai fazer uma piada que efetivamente mexa com ninguém. Né? Tipo, fica distante demais. É um método ruim de você achar humor. Acha humor em si mesmo. Quando você acha humor em si mesmo, aí você, porra... Mas é porque também, boa parte do stand-up, ele parte desse lugar do estranhamento. Vocês não acham engraçado que... E aí começa a parada, tipo assim... Eu fico dizendo, caralho, eu não acho nada engraçado. A vida real existe aí já há muito tempo, sacou? Eu não sei por que as pessoas acham engraçado o quê. O tempo todo elas vêm desse lugar de estranhamento. Então elas se colocam de fora de propósito, às vezes. Eu não sou gay. Foda-se, brother. Se você andasse tivesse um bom número de amigos gays, sacou? Isso não fosse um problema pra você, mas aí, muito provavelmente você não tem, e aí você parece um estrangeiro falando desses caras. Se você tivesse mais input, talvez você soubesse fazer piada tão bem quanto, sacou? Tão bem com tanta propriedade, sem parecer um cara simplesmente homofóbico, entendeu? Falta para esses caras, falta tudo isso, falta estudo, engenho, entrega, falta uma série de coisas que, pô, nos comediantes bons, você tem pra caralho, sacou? E é isso, e tem uma coisa meio isso, tipo assim, o politicamente correto e tal. Cara, boa parte das vezes as coisas que pegam mal, pegam mal até no público deles, uma piada que não é bem sucedida, e os caras meio morrem defendendo aquela piada, sacou? E assim, cara, você só bombou, cara, brother, na boa, tenta de outra vez, de outro jeito, estuda mais, vê comediantes que conseguem fazer humor com graça, sacou? É isso, sacou? Talvez você esteja preguiçoso, talvez você esteja estagnado, é hora de deixar outros caras mais espertos passarem. Mas a maior parte das vezes, tipo, você quer ser, por exemplo, essa coisa de ser um humor inteligente, eu até lembro aquela piada do Jalen, o Jalen dizendo que, como é que é? Que, pô, as pessoas acham que eu sou intelectual porque eu uso óculos. Os franceses cometem 2 erros sobre mim. Eles acham que eu sou um artista porque meus filmes não dão dinheiro e acham que eu sou intelectual porque eu uso óculos. E você quer ser, era humor inteligente porque eles usavam terno, mas aquilo lá, cara, eu me lembro de assistir o programa, assim, tipo, tentar assistir, porque eu ligava, achava uma merda e desligava. Mas eu lembro de uma vez, sei lá, eles tinham feito uma matéria de denúncia, eles tinham feito alguma coisa tipo... doaram uma televisão para uma prefeitura e foi parar na casa do prefeito, uma porra assim. E a matéria, os caras chamando, bota as imagens na tela, olha lá. Eu me lembro assim, os caras indignados. Eu falei, cara, isso não é humor, isso é da Atena, cara.
E, assim, era isso, e assim, era muito engraçado, porque eles iam entrevistar políticos, eles eram metidos a falar na cara, não sei o que lá, mas assim, eles tomavam milhões de voltas de caras tipo Maluf comia eles com a farofa. Eu me lembro que uma vez eu tuitei isso, inclusive, que os caras, vocês são escadas do Maluf, são escadas de corrupto, não sei o que lá e tal, e o produtor do programa veio falar comigo, poxa, assim, a gente gosta do seu trabalho, o que é agressão gratuita? Eu falei, mas... E assim, eu não tenho culpa do Maluf ser genial, o cara falou isso, eu falei, brother, ele é um Maluf, cara. Ele tem 200 mil coisas que você pode deixar ele chateado. E você não consegue produzir um humor que deixa o Maluf fora do ambiente dele. Então, sei lá, cara, é assim, tipo, eu sempre achei isso, eu nunca achei muito humor aquilo. E, cara, assim, outro dia, não sei se vocês viram, o Danilo Gentili viralizou ele falando sobre o Thiago Santinelli fez um vídeo de reação ao Danilo Gentili falando sobre o Paulo Freire, e aquilo é constrangedor demais, assim, aquilo não é humor, aquele um dos caras mais burros do mundo, entendeu? Falando sobre uma coisa que ele não desconhece, e de um jeito extremamente quinta série, que é o que ele consegue produzir, e, tipo, é muito engraçado. E, assim, ele é entrevistado pelo próprio, como é que chama? O cara, não sei o que é, o apresentador? Marcelo Tais. O Marcelo Tais entrevistando ele, e o Marcelo Tais meio tentando chamar a atenção do pupilo dele, de que ele tá falando merda, essa coisa, não conseguindo. Quer dizer, sacou? É isso, sacou? A gente tem uma coisa meio, assim, a gente não tinha uma tradição de stand-up, de humor desse tipo, assim. E quando se criou aqui no Brasil, acho que também se criou uma geração meio mimada, porque os caras, em vez de se apresentar num bar lotado, com gente bêbada querendo que mande mal, sacou? Aqui já foram criados uma geração de teatro com todo mundo, sei lá, querendo rir, entendeu? Então meio que, sei lá, não sei se de repente faltou a casca de jacaré que os comediantes americanos precisam ter para ter uma carreira. Talvez aqui eles chegaram muitos na TV aplaudidos e depois no teatro com uma plateia muito amiga, não hostil. Então não sei se é isso, de repente a gente ficou... Mas esses caras evidentemente são ruins e evidentemente, tipo, sei lá, deram... Quer dizer, acho que o Rafinha Bastos tem uma carreira, mas uma parte deles, assim, eu só vejo viralizar por motivos, por falar merda, nunca por uma coisa engenhosa que eles disseram e viralizou porque é engraçado. Lá também tem simplesmente uma pirâmide maior, né, Arnaldo? Tipo, sim, claro, você tem que percorrer um percurso muito maior para chegar lá em cima. Todo mundo olha... Assim como o audiovisual. Assim como o audiovisual, verdade. Acaba sendo uma peneira mais relevante, assim. Falando mal de um cara que eu gosto, mas que nesse caso mandou mal... quando o Porchat veio dizer que, é difícil subir aqui no mercado brasileiro, não sei o que, eu disse, cara, isso que você fez para se tornar famoso, que foi ir no programa do Jô Soares, levantar a mão e roubar a cena e se tornar um comediante daí em diante, é piada do que você não faz nos Estados Unidos. Porque todo mundo tenta isso o tempo todo e nunca sobe ninguém. É sempre um cara, tipo, um aspirante a comediante, pentelhando um comediante consolidado e muitas vezes, tipo, atrapalhando o show do cara e por aí vai, sabe? Jogando roteiro no palco, sabe? Tipo, como se isso fosse resolver. Porque por isso, eu acho muito engraçado quando teve essa questão de falar, não, nós humoristas, aqui a gente, quando teve essa questão da PL, da internet, do discurso de ódio e tal, os caras, não, mas é liberdade de expressão, os caras reclamam de liberdade de expressão, tipo assim, nossa, humorista não tem liberdade de expressão. Eu falo, cara, liberdade de expressão no Brasil, de um humorista classe média, está super bem protegida. O que não tem a liberdade de expressão é, sei lá, um líder comunitário na favela tentando, sei lá, denunciar as paradas lá. Entendeu? Tipo, você tem essa galera meio que gosta de se colocar meio... Acho que, como eu já vi alguém falar assim, a única coisa que não dá para colonizar é a opressão. Então, os caras tentam se colocar no lugar do oprimido, assim, tipo, meio que numa de, sei lá, de tentar ter o mesmo poder de fala das pessoas. Não, a gente também está sendo perseguido, sacou? Então tem uma coisa de se colocar nessa posição meio que para conseguir também o mesmo salvo-conduto que eles têm, entendeu? E é meio patético. Porque, cara, você é um cara de classe média, com tudo na mão, sacou? Tipo assim, você teve tempo para estudar e fazer inglês e ficar vendo DVD de comediante. Então, cara, relaxa, tá tudo muito bem para você, sacou? Meus amigos, está excelente a conversa, mas eu tenho que fazer o papel de botar, né, um final, até porque sempre que tá bom assim, a gente tem que parar, fica essa abertura para voltar, porque, Arnaldo, podemos conversar sobre muitas outras coisas, então, olha, com certeza o pessoal vai querer uma parte 2 e espero que você volte. Quando quiser lançar aí o programa novo aí do Gregório, cara, fique à vontade de aparecer aqui. É o meu programa, sacanagem. Não, e daqui a pouco vai ter espaço para fazer jabá da newsletter, viu? Lá do Substack, não se preocupe.
Nossas dicas são um oferecimento Artesão Pizzas Artesanais. O pessoal já tá sabendo ali, quem é de Porto Alegre, região metropolitana, tá abrindo em Novo Hamburgo. Só não tem aqui em Passo Fundo ainda para eu poder degustar, tá? Muito chato isso. E da galera da editora Funilaria. Então, quem quer aproveitar aí alguns livros muito bacanas, obras bem legais, vai lá em editorafunilaria.com.br ou lá no Instagram deles, Editora Funilaria, e aproveite porque tem bastante coisa massa para você formar uma base para poder conversar com sua galera. Caio, me diga aí, cara, o que tu tem de dica cultural? Cara, eu vi um filme muito bom, gente, do Zhang Yimou, ou Yimou Zhang, né, já que Zhang é o nome de família, que é um diretor chinês. Ele fez aquele Clã das Dragas Voadoras, Heróis. Aí ele brigou com o Xi Jinping, aí ele foi para os Estados Unidos, fez aquele Grande Muralha, que é uma bomba. E aí ele voltou para a China e ele fez um filme em 2021 chamado Luta pela Liberdade. Ele meio que, para fazer as pazes com o governo chinês ali, ele fez um filme sobre espiões em Manchukuo, ou seja, na China ocupada pelos japoneses ali em 1931 e tal. E é uma galera que treina na União Soviética, entra no país, uma ditadura fascina no que estava acontecendo, né? Extermínio de pessoas, experimentos e por aí vai. E aí é um filme de espião nesse contexto. Só que é muito bem bolado, é um thriller de espionagem desse, de será que o cara sabe que eu tô traindo? Será que o cara sabe que eu não tô? E muito sensível no jeito que ele faz. É muito, muito legal. Luta pela Liberdade 2021 tá na plataforma do Careca. Mas olha ali, que delícia. Eu vou, né, dar a minha dica cultural agora, porque o convidado sempre fica por último. Eu vou dar 2 dicas. Primeira delas, eu não sei como é que eu não sabia que esse seriado existia. Me deparei do nada e comecei a assistir e gostei bastante. E eu acho que o Caio deve ter assistido, pelo menos, não sei se o Arnaldo viu. O Halt and Catch Fire, Caio. Não vi ainda não. No último workshop que eu fiz, eu amo essa série. Não, ele é muito legal, e daí assim eu li a sinopse, é o pessoal no início do computador pessoal e tal, e digo, não, eu quero ver, sempre gosto muito desse negócio de tecnologia e tal. Cara, ele é meio slow burner, assim, né? Tu vai começar a assistir ele, tem uma missãozinha que tu sabe pra onde é que vai ir, mas no final tu acaba gostando muito dos personagens e eles vão se desenvolvendo e vai rolando, né, encontros e desencontros. Terminei a 2ª temporada ontem e vou ir pra 3ª temporada hoje mesmo, assim, é muito bacana, é da AMC, realmente não conhecia, assim, mas ele envelheceu bem, tá muito legal, recomendo Halt and Catch Fire. Segunda dica que eu tenho é um vídeo lá do Jonas Seika, que é o CCK Philosophy no YouTube, vou botar o linkzinho, que ele fez um vídeo muito bacana 3 semanas atrás, que é sobre pós-punk, Mark Fisher e modernismo popular, que ficou bem demais, e foi lá, inclusive, que eu vi de novo, e daí lembrei de perguntar hoje, de botar aqui no episódio, essa frase do George Lucas. Muito bem feito o vídeo, muito legal, o cara pesquisa bastante, ele sabe do que tá falando, então vai lá no YouTube e confere. Arnaldo, dá umas dicas aí pra gente, o que tu anda, né? Sempre tem na tua newsletter o que tu gostou, o que não gostou, mas faz um apanhado aí do que o pessoal deve ver. Filme, livro, quadrinho, o que quiser. Cara, eu tô muito, aquela história, eu tô muito passivo, assim, sem tempo de fazer, de pegar as paradas, então eu tenho visto coisas para dormir mais do que, sei lá, lido e tal. Eu tô muito passivo, assim, com o negócio. Mas, assim, tem 2 coisas que eu vi ultimamente que eu achei legais. Uma delas eu aposto que o Caio já deve ter visto e sugerido, talvez, que é o Simpatizante, uma série da HBO, vocês viram? Muito bom. É maravilhoso, que é isso, que é sobre um cara que é um agente duplo na retirada americana do Vietnã, um cara que se faz passar por um agente americano, mas na verdade é comunista, e ele vai para a América, é baseado no livro, né, e é dirigido pelo diretor de Old Boy, né, o Park Chan-wook, né, e é muito legal, assim, o Robert Downey Jr. faz 5 personagens diferentes, assim, é muito interessante, assim, a história toda, assim, passa nos anos 70, e é muito uma história política legal, mas assim, me pegou muito a reprodução de época, assim, tal. Acho que tudo é muito, desde os créditos de abertura, a coisa te coloca muito nessa estética, assim. Acho super interessante.
E a história é ótima, né? É maravilhosa e tal, assim, como o cara, ele vai para os Estados Unidos, ele vai fazer um filme em Hollywood meio tentando vender propaganda comunista dentro de uma produção hollywoodiana e tal. E outra foi um documentário que eu vi outro dia para dormir, mas acabei ficando acordado, que é Poder Policial, que é Power, na verdade, né? Que é sobre a polícia, né? É do Ian Force, né? Que é diretor de vários documentários interessantes. Tem um chamado Strong Island, que é sobre como ele perdeu um irmão para brutalidade policial, e é muito interessante. É sobre polícia, sobre a história da polícia, principalmente nos Estados Unidos e tal, da força policial, e por que ela serve, como ela opera. Então acho muito interessante também, cara. É Netflix, é fácil de achar. Maravilha, tá tudo anotadinho aqui. Arnaldo, faz também um jabá ali pra newsletter, cara. Eu tô lançando um livro semana que vem também, né? Ali! Um editor, assim, foi super assim, o cara ligou, tô fazendo, Carlos Fialho, que é um cara muito combativo aqui do Rio e tal, o cara, ele ligou pra mim, eu tô fazendo um livro seu baseado no texto de uma outra newsletter que você tinha feito, que eu tinha feito, né, que eu fazia com o Gabriel Trigueiro e com o João Luiz Júnior. E aí ele pegou os textos e fez uma compilação e mandou chegar, e assim, muito rápido. Assim, ele falou comigo um mês atrás, já tá pronto, já vou lançar semana que vem, vou lançar na livraria Janela, aqui às 6 horas da tarde, quinta-feira que vem, e junto com a Alice Carvalho, atriz e dramaturga e roteirista e tal. Ela está lançando uma peça de teatro dela, Incubus, e também o Carlos vai lançar o livro, que eu esqueci o nome agora. Foi tão rápido que eu não consegui nem guardar. Então é isso, e eu tenho essa newsletter que eu estou fazendo nova agora, que é só comigo, chama Semana Praticamente Encerrada, e tá... eu estou tentando fazer ela bombar aí, porque eu preciso de empregos alternativos, já que o audiovisual está meio rateando. Perfeito, cara. Arnaldo, brigadão por ter topado o convite, obrigado por ter participado aqui com a gente. Volte mais vezes, porque ficou muito legal o papo. Valeu. Caio, obrigado pela força, né? Agora saindo, né, do banco de reservas para assumir aqui a posição. E, pessoal, só nos resta chamar o berrante, tocar a boiada e dar um tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Abraço.